Só escute. Boa noite, Alagoinha. Lagoinha. Agora sim, me achei. Graça e paz sobre a vida de cada um de vocês, amém? Rapaz, vocês não sabem, vocês não têm noção do que é estar aqui nesse momento. Para os que já estão mais tempo aqui desde o início, sabem o que eu estou dizendo, não é mesmo? Para quem está chegando agora, vocês vão saber. Cadê os nossos amados da Lagoinha Curitiba? Onde? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão conhecendo agora os pastores. Agora que vocês estão começando a caminhar com eles. Mas nós queremos dar testemunho para vocês agora, nesse momento, de que vocês têm um casal que vai surpreender grandemente o Ministério Lagoinha. Um casal íntegro, temente a Deus, que amam a Deus, são fantásticos. Por isso que nós sempre caminhamos com eles, com muito amor, com muita dedicação, porque vocês têm não apenas a mão deles para poder trabalhar, mas vocês têm o coração deles, e isso é o que mais importa, e isso é o que eu tenho certeza que vocês ouvirão grandes feitos do Senhor aqui em Araucária, através da vida deles. De Araucária para o mundo. Mas eu estou aqui, depois de tudo isso que a gente tem participado agora, desse louvor. Que delícia glorificar a Deus aqui. E depois do pastor Luizão aqui, todo aleluiado, falando tudo isso. Ele já pregou, o que eu vou falar aqui agora? Eu estava ali, Senhor, o que eu falo agora? Como é que eu vou fazer a introdução? Não sei como agora, Pai. Mas foi falado muito sobre avivamento. Nossa irmã querida, no início ela falou: o avivamento começa em nós, através de nós. Logo em seguida, o pastor começou a falar sobre avivamento. A pastora Simone falou sobre avivamento. E eu creio piamente que é justamente por aí a ação do Espírito Santo de Deus, através de um avivamento que começa em nós e flui através de nós. E a palavra que eu quero compartilhar hoje, que eu quero conversar com vocês hoje, uma palavra simples, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus venha com a simplicidade dele, ministrar ao nosso espírito, para que possamos experimentar desse avivamento, começar esse avivamento, que já começou em nós, mas que possa fluir através de nós, que possa atingir essa cidade, que possa impactar essa cidade. E há algum tempo atrás falei que esse lugar aqui seria pequeno, já é pequeno. Falamos agora há pouco sobre o segundo culto, até chegar no novo local, e é exatamente isso que está acontecendo e que vai acontecer. Vocês verão grandes coisas aqui em nome de Jesus, amém? Para falar sobre essa questão do avivamento, eu quero falar sobre dois personagens e falar sobre duas características desses dois personagens. Quando o pastor Luiz começou a falar aqui sobre 2 Reis e falando sobre essa multiplicação, eu falei: opa, Senhor, eu vou seguir a mesma linha desse profeta que fez esse trabalho sensacional. E eu quero falar hoje sobre Naamã e Eliseu. Naamã ou Eliseu? Então nós vamos conversar um pouco sobre esses dois e depois trabalhar nessas duas características que eu falei, que é exatamente o que o Espírito Santo quer fazer e produzir em nós, para que o avivamento de fato aconteça. E hoje, neste marco de estarmos assim formalmente começando Lagoinha aqui em Araucária, e eu me sinto profundamente honrado por poder participar desse processo, de estar aqui com vocês e poder ver a alegria desses dois que... Quantas vezes choramos, quantas tristezas, quantas lutas, aqueles momentos, né, Senhor, o que a gente faz? Vamos largar o Bex e tal, não, aguenta aí que a coisa vai acontecer. E hoje está aqui, e está acontecendo. Então isso para nós é motivo de grande alegria. Mas, querido, hoje nós vemos na nossa sociedade, no nosso meio, pessoas que vivem em altos e baixos. Hoje estão tristes, felizes, estão sonhando, estão querendo conquistar, estão lutando, estão fazendo de tudo. Mas em algum tempo depois elas já estão naquela tristeza, muitas vezes até na procrastinação. Vivem em altos e baixos. E muitos perguntando: onde está Deus? E por que perguntam onde está Deus? Alguém já perguntou aqui, você já fez essa pergunta? Onde é que está Deus nessa situação?
onde Deus está, porque o que eu estou passando, eu pergunto, eu clamo, eu jejuo, eu suplico, eu vou para o monte, eu ando de cabeça aí para baixo na rua perguntando, mas não tenho resposta. Onde está Deus? Só eu perguntei onde é que está Deus? Não. Todos nós, talvez todos nós, em algum momento já perguntamos: onde está Deus? E Deus está presente, e muito presente. Vamos trabalhar com esses dois personagens, Eliseu e Naamã. Primeiro eu quero falar sobre Naamã, quero ler esse texto aqui, em 2 Reis 5, de 1 a 16. 2 Reis 5, de 1 a 16, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Eu quero fazer só um parênteses aqui agora, pedir por gentileza, quem é que poderia fazer esse cálculo aqui rapidinho, tá? Um cálculo bem rápido aqui: 350 quilos de prata. Vê o preço do quilo da prata e multiplica por 350. E outro, por gentileza, faça o cálculo de 70 quilos de ouro. Quanto sai isso daqui nos dias de hoje? Lá na frente nós vamos falar a respeito disso daqui novamente, tá bom? A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abaná e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado da sua lepra, tornou-se como uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há um Deus agora sei que há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Esse é um ponto de um homem, como nós lemos ali, leproso, um oficial do governo, alto escalão, e de repente ele estava com lepra.
E nós vemos nesse texto alguns pontos interessantes no qual Deus ele movimenta as coisas a nosso favor. Se vocês notarem, havia uma menina que ela foi levada, né, como escrava, que estava ali servindo justamente a esposa do rei. E o que ela diz? Se ele soubesse que há um profeta lá em Samaria, ele seria curado. Deus usa essa situação para fazer com que o seu nome seja glorificado, para que com as pessoas o conheçam, para que as pessoas experimentem do seu poder. Mais à frente a palavra diz que ele vai, e ele leva o quê? Um presente para o profeta. Qual o valor do presente? Alguém fez o cálculo aí? A prata, quanto deu o valor de prata? Ninguém fez. Quanto? 2 milhões de reais a prata. 2 milhões de reais a prata. O ouro, 70 quilos de ouro, quanto que deu? 37 milhões e 17. Ouro puro. Tá bom para você? Você oraria para uma pessoa leprosa? Não oraria. Você ia clamar, ia fazer de tudo para que ele fosse curado. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Ele sabia que esse produto seria extremamente, e era valioso, mas ele não precisou desse produto. Mas nós vamos trabalhar nisso um pouco mais para frente. Depois nós vemos Eliseu, em 2 Reis 6, de 8 a 23. Não quero nem ler, mas eu quero comentar a respeito desse texto, que vai falar sobre o rei da Síria, que estava sempre lutando contra Israel. E toda vez que ele programava, que ele procurava fazer algo contra o rei de Israel, o profeta chegava para o rei e mandava para o rei uma notícia: não vá para tal lugar, porque se você for para lá, o rei da Síria já está armando uma cilada para poder acabar com a vida de vocês. Então é melhor ficar quieto até que tudo se passe. E várias vezes aconteceram isso. No entanto, o rei fica furioso e pergunta para o comitê dele: escuta, mas vocês não vão me dizer quem entre nós aqui é o dedo duro? Quem que é aqui o que fica entregando todos os meus planos? E um deles se levanta e diz: não, rei, não tem ninguém aqui entre nós que está entregando os seus planos, mas há um profeta, e esse profeta é que revela ao rei de Israel todos os teus planos, e tem mais, até mesmo os teus pensamentos, o que você faz, o que você pensa no teu quarto, ele também traz essa revelação. Como assim? Mas quem é esse homem? Aí ele fala: o profeta Eliseu. Onde que está esse homem? Procurem saber onde que ele está. Já sabemos, ele está lá em Dotã, em torno de 22 quilômetros da onde eles estavam. E o que o rei diz? Peguem uma comitiva, uma tropa, e vão até lá e tragam ele para mim. E sai essa tropa do exército, e quando pensa que não, está lá Eliseu com o seu servo na tenda. E aí é interessante, porque de manhã o seu servo sai, o seu servo, opa, já corri, viu o que dá? Tá aqui. Não vai falar que é a idade que você vai ver só. Quando ele pega e sai da tenda e ele olha para fora, ele vê aquele exército cercando toda a cidade, toda aquela colina. E ele volta para Eliseu e diz: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. E eu fico imaginando ele ainda falando mais alguma coisa: o que vai ser de nós? Há um exército aqui. Obrigado, querida. Há um exército aqui pronto para nos prender. A pergunta é: como ele sabia que estavam prontos para prender ele? Na verdade ele estava ali, mas não sabia ainda que a situação era para o lado deles. Mas ele fica apavorado. E o profeta diz o quê? Bem tranquilo: Senhor, abra os olhos dele, Pai, para que ele veja. E quando ele abre os olhos, ele vê aquela carruagem, cavalos e carruagens. E aí ele descansa. E o profeta faz o quê? O profeta vai tranquilamente, justamente no lugar onde estava esse exército. E quando chega ali, ele pega e diz: Senhor, segue esses camaradas. E os caras ficam cegos. E ele diz: escuta, vocês estão indo para o lugar errado, vocês não estão indo para o lugar certo. Deve estar aquele tumulto, né? Com todo mundo cego, aquela situação de não enxerga para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer. E ele
Eu vou conduzir vocês para o lugar certo, venham comigo. Eu imagino todo mundo ali, um segurando no ombro do outro, para não se perder, né? E vamos, vai aquela fila gigantesca de cegos sendo guiado pelo profeta, até chegar no lugar onde estava o rei. E quando chega lá, o que nós vemos? O rei, uau, esse pessoal está aqui, eu vou matar essa turma. Porque quando ele pergunta, o que esse cara está pensando de mandar ele para que eu o cure? Ele está me afrontando, ele está me cutucando para provocar uma guerra. E o que é feito? Eliseu diz, não é esse o correto. É assim que você age quando você prende os seus inimigos? Não, você tem que fazer outras coisas que é totalmente certa, mas não isso que você está querendo fazer. Mas o que eu devo fazer? Dá comida para eles. Dá comida para eles, esquenta a cabeça. E ele ainda olha, Senhor, faça esses camaradas enxergarem para ver onde que eles estão. Imagina quando eles abrem os olhos e veem que eles foram capturados, que estavam ali à mercê, podendo ser até mortos. Mas no entanto, o rei faz exatamente aquilo que o profeta disse que ele deveria fazer: dá alimento para eles, e eles seguem e vão embora. E isso gera uma confusão tremenda, tremenda mesmo, quando ele chega lá com o rei da Síria. Queridos, agora sabendo o histórico de cada um deles, do qual um é leproso, e ele passa por todo um processo para poder receber uma cura, sabendo de Eliseu, um profeta, que usado por Deus de uma forma tremenda, maravilhosa, que é onde nós vamos entrar nisso, sobre nossas vidas e fazer um comparativo. Ele é usado por Deus de uma forma muito simples, muito simples. Você pode ver que aqui a gente não escuta eterno e bondoso, amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, faça com que eles fiquem cegos. Nós não encontramos isso. Ele simplesmente fala, Senhor, faça com que eles fiquem cegos. Senhor, faça com que eles vejam. O jovem que estava ali com ele, Senhor, faça com que ele enxergue, porque ele não está conseguindo enxergar. Numa simplicidade, mas numa simplicidade que é muito impactante. E eu lendo esses dois textos e sendo ministrado pelo Espírito Santo a respeito de duas palavras que eu falei, que são duas características que nós precisamos entender, que faz parte de um processo e do processo do avivamento na nossa vida, que é obediência e relacionamento. Obediência e relacionamento. Obediência, querido, não é uma questão de é algo divino. Não é simplesmente uma postura de fazer por fazer, mas tem um processo de algo divino da parte de Deus. Porque quando Deus chega no Éden, e Ele faz toda aquela criação, e todas aquelas coisas lindas, e Ele faz separação de águas, de terra, luz, chuva, tudo, tem todo um processo, e um processo no qual há uma obediência. E quando o Senhor chega para Adão, e vem com esse processo também de obediência, Ele chega, Adão, seguinte, tudo aqui está liberado para você, tudo, tem um porém. Está vendo aquela árvore lá? Se possível, nem chegue perto, para não ser tentado. Era um princípio de obediência. Por que um princípio de obediência? Porque o Senhor poderia ter criado o Éden sem colocar a árvore lá no meio. Não é verdade? Para que colocou aquela árvore para acabar com a nossa alegria? Mas Ele colocou aquela árvore. Mas por quê? Porque no decorrer da vida do ser humano, sempre ele teria que passar por esse processo de obediência, de obedecer ao Senhor incondicionalmente, de obedecer ao Senhor em todos os seus princípios. Então Ele já colocou ali justamente essa situação: seja obediente. E o que nós encontramos em Naamã era uma luta terrível, porque Naamã, ele era um soldado que mandava, era um soldado que obedecia ao seu rei, sim, mas ele tinha uma postura, havia nele orgulho, prepotência, soberba, porque afinal de contas eu sou o maioral aqui do exército, eu tenho carta branca com o meu rei. E pessoas assim normalmente elas relutam muito na questão de obediência, na questão de se submeter a uma autoridade. E ele teve que passar por isso. O Senhor permitiu que tivesse uma lepra sobre a vida dele, sobre o corpo dele,
para que ele se submetesse e entendesse que Deus é que faz as coisas acontecerem, e da forma de Deus, não como nós queremos, porque ele queria, e ele experimentou, e ele pensou que iria acontecer com ele o quê? Ao chegar diante do profeta, o profeta vai saber quem sou eu, e vai ter que baixar a cabeça, e vai ter que orar por mim, eu vou ter que ser curado. Mas Eliseu, com toda a sua sabedoria e a unção da graça de Deus, ele só fala: querido, nem fala com ele, né? Vá lá no Jordão, cara, 7 mergulhos, boa. Como assim? Ele tinha que vir conversar comigo? Quem ele pensa que é? Alguém já conheceu pessoas assim? Com essa soberba, com essa arrogância, com essa prepotência? E nós sempre vamos nos deparar com pessoas assim. E sempre quando uma pessoa entra num processo de desobediência, e nós como conhecedores da palavra de Deus, quando entramos nesse processo de desobediência, é liberada uma lepra sobre nós. Misericórdia, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Eu também declaro, está amarrado em nome de Jesus. Mas não é uma lepra física, mas é um processo de tratamento. É um processo no qual nós precisamos entender que há um Deus, um único Deus, um soberano Deus, no qual Ele espera de nós obediência. E obediência a princípios que muitas vezes não conhecemos. Muitas vezes não conhecemos. E quando nós vemos, né, que o sobrenatural aconteceu na vida dele, e que Deus queria que isso acontecesse de uma forma tão tranquila, tão natural, bastava ele lá se submeter e ficar curado. Não, ele teve que ser tratado no seu ego para poder se submeter e acontecer a cura sobre a vida dele. Então essa é uma situação que nós precisamos prestar atenção na questão da obediência. Obediência. E quando nós somos obedientes, as coisas acontecem. E vejam como que Deus é tremendo. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que naquele momento nós não conseguimos enxergar. Mas aí vem o Senhor e nos faz lembrar das coisas passadas, para que o futuro e o presente agora nós possamos desfrutar daquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E Ele nos faz abrir os olhos. E nós oramos: Senhor, não estou enxergando nada. Eu só estou vendo um exército aqui do meu lado, aqui, de tudo quanto é lado aqui que dá para me arrebentar. Satanás se levantou com fúria, eu estou caindo, eu não estou aguentando, eu estou sem forças. Se depender de mim, eu vou morrer aqui, Senhor, dá um jeito na minha vida. E o Espírito Santo, no momento certo, na hora certa: Senhor, vou tocar nos olhos dele para que ele enxergue que é um exército de anjos que estão liberados ao nosso favor para atuar em nossas vidas, para nos livrar, para nos proteger, para nos guiar. Mas se eu não for obediente, as coisas não vão acontecer. Se eu não for obediente, os meus olhos não serão abertos. Eu sempre vou ficar patinando naquela circunstância, sempre estarei sofrendo naquela circunstância. E eu tenho, eu já falei aqui, vou repetir de novo, lá em 1 Wilson capítulo 1 versículo 2, diz que nós temos como determinar o tempo de provação na nossa vida. Não é heresia porque está na minha Bíblia. Então, se está na minha Bíblia, não é heresia, certo? Como assim nós temos como determinar o tempo de provação na nossa vida? Provação, já está dizendo o quê? É uma prova. Eu vou fazer um curso. Quando eu faço esse curso, eu tenho que fazer um exame, uma prova. Se eu tirar a média que é exigido naquela escola, naquela instituição, para aquele curso, eu sou aprovado, passo para uma segunda fase. Se eu não consigo atingir aquela média, eu vou permanecer ali, fazendo e repetindo tudo aquilo que eu já tinha visto antes. Alguém aqui já né? Alguém aqui já reprovou no ano de ano na escola e tudo mais? Não, já, irmão? Já? Não pergunte quantas vezes eu reprovei, porque senão vai ficar. Mas eu sei o que é prova. Eu sei o que é permanecer numa prova. Eu tirei um certificado por passar pela mesma prova algumas vezes. Mas é uma realidade. Nós permanecemos numa prova, porque não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu pergunto: Senhor, por que eu não estou conseguindo enxergar todas essas lutas? O que está acontecendo, Senhor? Os nossos olhos são abertos. E quando os nossos olhos são abertos e você: entendi,
Oh Senhor, me perdoe, quero me reconciliar, quero abrir, quero. Aí o Senhor olha e fala: até que enfim, você não precisava ter passado por tudo isso, mas a desobediência te fez permanecer na prova. Na prova. Passamos por algumas provações no decorrer de alguns meses, né? E passamos por prova, e a coisa ali, a gente, Senhor, não estou enxergando, Senhor, não estou enxergando, Senhor, não estou enxergando. Aí no momento, por telefone, essa semana, depois de alguns meses, aí o que eu falo, nós permanecemos na prova, porque a gente não para perguntar o porquê que nós estamos naquela prova. Mas essa semana, minha digníssima Tutski Dirce, né? Não, eu vou explicar. Foi apresentado o Dirce, eu chamei de Tutski, né? Para quem não sabe, no seminário onde a gente estudava, tinha duas Dirce. Tinha Dirce Reis e a Dirce Tutski. Então, uma ficou sendo chamada de Dirce e a outra ficou sendo chamada de Tutski. Tutski é minha esposa. Então eu aprendi a chamá-la de Tutski. Então se eu falo Dirce, se eu falo Tutski, eu quero que vocês saibam que é a mesma mulher, tá bom? Não é outra, é a mesma mulher. Mas eu aprendi a chamá-la de Tutski. Então a Tutski ali liga para mim, a gente começa a bater papo, e no nosso papo por telefone, a gente tem um discernimento. E na verdade o Senhor já estava querendo falar conosco há muito tempo. Isto é, as escamas caídas dos olhos. E ali o que nós fizemos? Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos arrependemos e fizemos todo um concerto com Deus a respeito de entender o que nós estamos passando. O Espírito Santo abriu os olhos. Gente, foi desligar o telefone. Algo que nós estamos precisando e pedindo a Deus. Nós fizemos isso, nós desligamos o telefone. Logo em seguida chega uma mensagem. E quando chegou essa mensagem, eu abri a boca chorando. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu sofri tanto? Porque o cabeção não quer abrir os olhos, não quer obedecer. E manda uma mensagem para ela no mesmo momento. Aí está ela chorando do outro lado também. Por que eu não fiz isso antes? É um processo que nós passamos. E que nós precisamos entender que em algum momento o Senhor pode liberar alguma lepra, alguma provação, para que Ele possa nos frear. Para que Ele possa, fala, peraí, para, você tem que parar, você precisa parar, para que eu consiga te mostrar o que está acontecendo, para que eu possa revelar para você os meus planos, os meus propósitos, para que eu possa te dar uma direção, para que você saia dessa circunstância onde você só está vendo o inimigo ao teu derredor, mas que você possa enxergar que tem anjos liberados para estarem contigo, para estarem trazendo para você as coisas que você precisa. Você não precisa permanecer vivendo do jeito que está vivendo. Se você permanece num processo de desobediência, não tem como você receber aquilo que você está pedindo para o Senhor. Porque eu decidi viver desse jeito. Posso não estar numa condição de prepotência, de arrogância, mas posso estar numa condição de independência. Sabe o que é viver numa condição de independência? Há uma diferença, queridos, entre ser filho e ser servo. E eu tenho aprendido muito a respeito disso também. Entre a questão de você ser filho e de você ser servo. Eu desde quando eu me converti, na minha Bíblia faz tempo. Eu encontrei a minha Bíblia, uma Bíblia pequenininha assim. E tem lá escrito na contracapa o versículo que eu tomei como lema para a minha vida. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E esse versículo para mim sempre foi o lema da minha vida. Porque comigo sempre pensei assim, eu não tenho dia, não tenho hora, não tenho tempo, não tenho distância, o Senhor falou para mim cumpra-se, ponto. Se o Senhor chega e fala agora que, Wilson, eu quero que você saia daqui, vai lá para Ponta Grossa agora. Pastor Luizão, o que é? Monte, pastores, leva os dois para casa que eu vou ter que ir agora para Ponta Grossa. E eu vou, mas durante todos esses anos, sabe o que foi que eu aprendi? A ser servo. E quando você entra nesse posicionamento de servir,
você não vai desfrutar da condição de ser filho. Entendem? Você acaba vivendo por fazer as coisas com o coração, entende? Mas você não desfruta da paternidade de Deus. E você acaba se tornando independente, porque você sabe o que tem que fazer. Não sabemos? Você sabe que no domingo você tem que chegar e tem um culto. Então você já acorda como? Tenho que preparar a mensagem, tenho que preparar a palavra, tenho que fazer a escala de quem vai estar servindo, de quem vai tocar, de quem vai ministrar, de quem vai... Eu faço toda a escala, na minha cabeça está tudo pronto. Porque eu já sei, é uma rotina, eu sei o que tem que fazer. E todos nós que estamos no ministério sabemos que é muito fácil você se levantar e fazer aquilo que você tem que fazer. Mas a dependência do Espírito Santo de Deus pode ficar de lado, há um risco muito grande. E nos tornamos independentes. E quando nos tornamos independentes, querido, a probabilidade também de entrar num processo de desobediência pode acontecer inconscientemente. Porque eu sei que preciso fazer tal coisa. Que tal coisa? Eu preciso orar. Eu preciso buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso buscar sabedoria do Senhor para fazer as coisas que realmente eu tenho que fazer. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu não vou orar. Não vou orar. Eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que preparar a palavra do Senhor. Mas já está ali, na minha cabeça já está tudo isso no esboço, está tudo pronto. Eu não preciso buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Desobediência, porque eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar. Mas eu sou desobediente porque eu não vou fazer isso, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Então a desobediência, queridos, pode se tornar na nossa vida uma coisa muito camuflada, algo muito bonito, até mesmo espiritual. Senhor, me dê graça, porque eu vou chegar na igreja agora, vou pregar a tua palavra, em nome de Jesus, me dê unção, me dê a capacitação, fala através de mim, Senhor, que venha toda a graça. É o que você, depois você vai ler e vai falar aquilo que você vê que tem que falar. Então entra no processo, que é a primeira característica que eu falei, a obediência, que nós precisamos ter ao Senhor. Precisamos ter muito ao Senhor. Em contrapartida, nós já vemos aqui o profeta, né, que ele com muita simplicidade, ele só orava, Senhor, faça. Eu até coloquei aqui que para mim a unção sobre a vida de Eliseu era algo tão simples, tão forte, mas a ação e a forma como Eliseu lidava com isso era tão simples que era como se fosse assim, para nós hoje comer arroz e feijão. Sabe aquele que é corriqueiro? Então a unção sobre ele para poder fazer as coisas era simples. Quando nós pegamos lá, porque no início daqui do capítulo 6, vai falar sobre Eliseu, quando estava lá com a escola de profetas, lembra dessa passagem? E aí os caras chegam para ele, mestre, nós precisamos ampliar a sala aqui, porque essa sala aqui já está pequena, não, nós precisamos pegar madeira, não quer ir com a gente? Vou sim, vamos embora. E você vê que vai, daqui a pouco está caminhando aí, um deles grita, ai meu Senhor, a machadinha que eu estava cortando a árvore aqui, caiu na água e não era minha, era emprestada. Aí é onde entra a simplicidade. Onde que caiu? Caiu ali. Ele pega simplesmente um galho, a machadinha flutua, pode pegar. Ele não entra na, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar que e você faz tudo aquilo para a machadinha, e a machadinha não sobe. E ele na simplicidade, ele joga o galho, não sei nem como, por que jogar um galho? Mas ele joga o galho, talvez ele poderia só falar, machadinha venha, mas ele joga o galho, pega a machadinha, pegou, beleza, tá, vamos tocando o barco, e ele vai, e lá na frente a gente encontra essa outra situação, com o seu servo. Então o que a gente vê na questão de Eliseu? Unção, relacionamento. Então nós temos duas características, nós temos a questão da obediência e nós temos a questão do relacionamento. Se eu sou obediente, eu tenho relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se eu sou obediente e eu tenho relacionamento com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra, o que vai acontecer? Avivamento. Porque aí eu estou cheio do Espírito, eu estou lendo a palavra, e isso é coisa que o Senhor nos confronta todos os dias. Mas aí entra o fator desobediência. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que fazer teu devocional, e a gente entra no fator desobediência.
e patinamos na nossa vida cristã. Mas o que eu creio que o Senhor está fazendo nesse início, formalmente, de Lagoinha, Araucária, é liberar sobre esta igreja, sobre este povo, esta unção, uma unção de avivamento, para que haja uma multiplicação, para que milhares de vidas nessa cidade venham se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Mas para que essas coisas aconteçam, tem que ser levantado pessoas que sejam obedientes e que vivam com relacionamento com Ele, para que haja esta multiplicação, para que vocês comecem a experimentar o sobrenatural, as coisas acontecendo de forma natural, onde não só os pastores vão orar para que os milagres aconteçam, mas que você mesmo, alguém que está do seu lado, quando alguém está com uma enfermidade aqui, aí alguém levanta a mão do seu lado, você olha assim para essa pessoa, Senhor, você não vai experimentar somente os pastores fazendo isso, mas você poderá tocar, ou vai simplesmente falar para a pessoa, está com dor no braço? Tá, levanta o braço. Levanta o braço. Não, pastor, não, esquece o pastor, esquece, fala, levanta o braço. As coisas vão acontecer, por causa de obediência e relacionamento. Se eu sou obediente e eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, as coisas acontecem, não tem como não acontecer, porque vai acontecer. O que acontece? Para uma aplicação, para nós já entrarmos para o final, eu coloquei aqui, com a nossa vida, como a nossa vida se assemelha a desses homens, como que a nossa vida se assemelha a desses homens? E a gente precisa ter um balizamento aí, para saber a minha questão de obediência e a minha questão de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. De 0 a 10, responda para você mesmo. Qual o nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo de Deus? De 0 a 10. Misericórdia, não fale 0, por favor. Pelo menos 1, meio. Mas de 0 a 10, qual o nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo de Deus? De 0 a 10, qual o nível de relacionamento que você tem com a palavra de Deus? Quando eu falo relacionamento, eu tenho lá um monte de Bíblia. Chega lá em casa, eu tenho um catatal de Bíblia. A Bíblia, não sei o que, Bíblia dessa versão, leio. Lançaram uma nova Bíblia aí, linda, bonita, com uma linguagem maravilhosa. Eu vou comprar essa Bíblia. Aí você compra essa Bíblia e coloca lá na tua estante. Ou, se você é mais religioso, você vai abrir ela no Salmo 91, colocar lá na tua estante e pedir: Espírito Santo, está escrito aqui, hein? Coloca ela como um amuleto. Mas de 0 a 10, qual o nível de relacionamento com a palavra de Deus? De 0 a 10, qual o nível da sua obediência aos princípios da palavra de Deus? Qual o nível da obediência que você tem? Qual o nível? A palavra do Senhor diz, isso é um confronto para todos nós. Eu estou aqui nesse confronto. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Oramos sem cessar. A palavra do Senhor diz sobre santidade. Vive em santidade. Enfim, queridos, são tantos princípios, que nesse momento de confronto eu preciso chegar numa conclusão: ou eu sou obediente ou não sou obediente. Porque se você não consegue, se você está no meio termo aqui, a palavra do Senhor diz: porque não és nem frio e nem quente, és morno, vomitar-te-ei. Então nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar naquela condição de que hoje eu estou aleluiado, hoje eu estou que nem o pastor Luiz aqui, tudo, fogo caindo, aquela coisa toda, profetizando. No outro dia eu estou cabisbaixo. No outro dia eu estou: onde é que está Deus? Cadê Deus? Por que Ele não age na minha vida? Por que Ele não sube? Porque eu sou morno. Porque eu não sou obediente, porque eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se as notas foram baixas, corro o risco de estar na mesma condição de Naamã. Na
mesma condição. Corro o risco de estar numa condição talvez de um religioso. Quer ver um exemplo de um religioso, um exemplar religioso? Jó. A palavra do Senhor diz logo no início do livro que ele era um homem temente a Deus, um homem que se afastava do mal, um homem exemplar, um homem que quando tinha que trazer ofertas, ele já trazia as ofertas para pedir perdão pelos pecados dos filhos. Passa por todo o processo que ele passa, para no final ele ouvir e ele dizer o seguinte: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo de Deus, para não sermos classificados apenas como religiosos, que vêm nos cultos, que participa e tal, mas a desobediência e o relacionamento com o Espírito Santo de Deus não tem. Nós encontramos aqui Naamã, para ser curado teve que reconhecer o seu orgulho. Nós vemos aqui Eliseu, que tinha relacionamento e obediência com o Senhor. Nós temos Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos aqui os apóstolos, que foram o quê? Relacionamento de obediência com o Senhor, a ponto de até mesmo entregar as suas próprias vidas. Obediência é um princípio divino e não uma mera obrigação. Obediência é um princípio divino e não uma mera obrigação. Obediência é a chave do agir de Deus, que gera bênção. Todos os profetas passaram pelo princípio da obediência e do relacionamento. E eu quero finalizar com o início que eu falei para vocês. Muitas pessoas vivem em altos e baixos. Muitas pessoas em alguns momentos estão aleluiadas, em outros momentos estão cabisbaixas, em outros momentos estão tristes, estão decepcionadas, estão revoltadas, estão desistindo até mesmo da caminhada com o Senhor e perguntando: onde está Deus? Onde está Deus? Está escrito: para viver o novo, preciso me despojar do velho. Quando eu vi aquilo, o novo, uau, aqui é profético. Para viver o novo, eu preciso me despojar do velho. Se eu não me despojar do velho, eu não vou conseguir experimentar o novo. Não vou conseguir experimentar o novo. A igreja passou por uma transição, que saiu de uma jornada, está inserida numa outra jornada. Um ministério fantástico. Um ministério fantástico, fantástico, fantástico. O velho precisa ser despojado. As dores, os sofrimentos, não só os pastores, mas que muitos passaram. As decepções, as frustrações, momentos até mesmo de desobediência, momentos de perguntar: onde está Deus? Tem que ser despojado para experimentar o novo. O Senhor quer liberar novo sobre a sua vida. O Senhor quer trazer avivamento sobre a sua vida. Mas hoje você precisa se despojar do velho. De que velho? Desobediência. Pode ver que tudo vai se resumir em desobediência. Não oro, não jejuo, não me consagro, não me envolvo com a obra, não evangelizo, não. É desobediência. Quando eu me colocar nessa condição de me despojar disso e buscar ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, coisas novas que já estão liberadas nas regiões celestiais, nós só precisaremos fazer como Eliseu: Senhor, faça. Senhor, libera. Senhor, há um ano prometido para acontecer lá, a construção do novo lugar. Senhor, 6 meses. Senhor, 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 Senhor. Quando nós nos relacionamos, sabe, de forma intensa e intencional, as coisas acontecem. Você não ficará mais reprovado, mas você passará para outras etapas.
eu quero declarar isso sobre a vida desta igreja, desse ministério, sobre a vida da liderança dessa casa, sobre a vida de cada um de vocês, sobre o Ministério Lagoinha. Que haja avivamento, que haja despertamento, que haja mais unção, mais graça. As batalhas são grandes, as batalhas são grandes, nunca ficarão pequenas. Satanás nunca vai baixar a guarda, nunca vai baixar a guarda. Mas se eu sou obediente e tenho relacionamento, Senhor, cega os meus inimigos, cale a boca dos meus inimigos, e apenas declaro a unção e a virtude do Teu Espírito Santo sobre minha vida, sobre meu ministério, sobre tudo que implica esse ministério aqui nesta cidade, sobre tudo que implica Lagoinha, Curitiba, sobre tudo que implica um ministério fluindo. Por quê? Porque eu profetizo. Provérbios 18, 21, versículo que eu declaro sempre: o poder da morte e da vida está na língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Eliseu só fazia o quê? Ele usava a língua dele. Ele poderia se desesperar também, que nem o moço se desesperou, né? Rapaz, olha o tanto de cara que tem aqui, estamos lascados. Não poderia ficar preocupado? Nossa, está prevista aí uma recessão aqui para 2025 no Brasil. E agora o que a gente vai fazer da vida, cara? Imagina, essa recessão que está vindo aí. Eliseu ainda falou para o rapaz: ô Senhor, abre os olhos dele. Que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, que tenhamos uma boca profética para declarar o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar profeticamente